Eu tô bem também, graças a Deus. Gente, hoje, boa tarde, Stephanie. Boa tarde para todo mundo, tá bom? É, gente, ontem eu passei uma atividade para vocês, né? Na página 285, onde vocês tinham que ler um texto e depois responder essas questões, né? Vamos lá, abram aí o livro de vocês na página 284. Ok. Antes das questões, pessoal, tinha um texto, né? Na página 284, Desmatamento Sem Fim, que vocês iam ler para responder essas 5 questões. Quem é que pode ler aí o texto da página 284? Pode sim. Vamos lá, Stephanie. Pode ler o texto. É o antes de começar a escrever? Não, na página 284. Isso, aí tu vai ler o texto. Desmatamento sem fim. Tá. O desmatamento é um problema grave que tem comprometido bastante nosso futuro e das próximas gerações. O editorial a seguir traz dados estatísticos preocupantes sobre essa questão. Leia-o atentamente e em seguida responda as questões propostas. Desmatamento sem fim. O desmatamento florestal volta a disparar no Brasil, com dados que surpreendem e frustram a expectativa de controle do problema. No Pará, o número chegou a triplicar e dobrou no caso de Mato Grosso. Somada, a área devastada desses dois estados alcança a incrível marca de 214 quilômetros quadrados nos primeiros 3 meses desse ano, contra 77 quilômetros em igual período de 2007. O que esses resultados traduzem é a falta de uma política sustentável para frear o processo. A maioria queixa das entidades envolvidas com a questão é aqui de ações repreensão na região são esporádicas, sem continuidade e que logo após a retirada dos fiscais, as motosserras retornam à rotina e a situação de exploração ilegal de madeira em larga escala tem andamento. Esse quadro vem agravando a imagem do Brasil lá fora. O Brasil, cuja área verde ainda é tida como pulmão do planeta, pode liderar o movimento global pela sustentabilidade e assim se projetar como país ecologicamente correto, modelo para os demais. Antes, é fundamental dar o exemplo, mostrando tolerância zero contra os abusos. A destruição florestal, todos sabem, é uma chaga que leva décadas para ser apagada, e as árvores centenárias do país são cada vez mais escassas. Muito bem, né? É um texto aí bem claro, né? Falando sobre o desmatamento e sobre o que esse desmatamento pode nos causar, né? E que é um problema que vai demorar aí muito tempo para ser resolvido, se por acaso um dia for resolvido, né? De fato. Aí vamos aí para a página 285. Questão número 1. Quem vai ler, vai continuar lendo, Stephanie. Se alguém for ler, pessoal, pode falar aí no chat também, tá bom? Vamos lá. Questão 1. Vou continuar, tá, tia? Tá.
De acordo com o texto, o desmatamento florestal. A. Está sob controle e atendendo às expectativas. B. Ocorreu no ano em curso nos estados do Pará e de Mato Grosso, nas mesmas proporções do ano passado. C. Ocorre porque não existe uma política sustentável que dê limites ao processo. D. Ocorre através das motosserras, que são utilizadas sobre fiscalização permanente. E. Destrói as árvores centenárias que existem em abundância e que logo serão substituídas por outras. E aí, gente? Vocês marcaram que opção? Em relação ao que o texto fala. B, C. E aí? Na verdade, realmente, o item correto, tá bom? É o item C. Por que o texto diz que ocorre isso? Porque não existe uma política sustentável, né, para que minimize esse problema, certo? E as pessoas continuam destruindo, certo? E por não ter uma política sustentável para que o problema seja resolvido, né? Está aí o problema pelo mundo inteiro. É o problema do desmatamento. Sim, ainda é um, tá bom? Aí vamos lá, questão número 2. 2. Que oração abaixo representa... Não. Que oração abaixo expressa ideia contrária à do fragmento? E as árvores centenárias do país são cada vez mais escassas. A. Não existe registro de falta de árvores centenárias em nosso país. B. Existem em excesso em nossas matas árvores centenárias. C. As árvores centenárias existem apenas no Pará e em Mato Grosso. D. Registra-se cada vez mais uma quantidade menor de árvores centenárias em nosso país. Atualmente existe um número significativo de árvores centenárias em nosso país. Pronto. Nessa questão, vocês tinham que se atentar ao fato de que vocês tinham que marcar a opção que tivesse uma ideia contrária, tá certo? Ideia contrária do fragmento, né? E as árvores centenárias do país são cada vez mais escassas. Qual aí dessas opções nos passam uma ideia correta? A 1 é a C, né? A 2, qual dessas? Vocês acham que passam uma ideia contrária da frase que tem aí na questão? Vamos lá observar, né? O fragmento diz o seguinte: e as árvores centenárias do país são cada vez mais escassas. A. Não existe registro de falta de árvore centenária em nosso país. Será, gente, que é essa? Tem outra, não é essa, tá bom? Tem uma opção aí que fala exatamente o contrário à frase. Diz assim a frase: as árvores centenárias do país são cada vez mais escassas, ou seja, existe, né? Existem essas árvores aí, mas estão desaparecendo. Qual é a outra? Qual é uma frase aí que dá uma ideia de que não, no nosso país tem muitas árvores? Procurem aí. É a B, isso mesmo. Ó, presta atenção na B. Existem em excesso em nossas matas árvores centenárias. A B é a ideia contrária, porque o fragmento diz o quê? Estão cada vez mais desaparecendo. Quando o item B diz aí em excesso, ele quer dizer o quê? Que tem muitas árvores, né? É o único fator aí que está errado, ou que dá a ideia de contrariedade, né? Porque o fragmento, na verdade, diz que não tem, que estão acabando. E ele diz que tem em excesso. Quando eu digo que tem algo em excesso, é porque tem muito, né? No caso aí, é o item B mesmo. Terceira. 3. Qual afirmativa abaixo expressa a mesma ideia do fragmento? E a situação de exploração ilegal de madeira em larga escala tem andamento. A exploração ilegal de madeira sofreu uma paralisação.
B. Em relação à exploração ilegal de madeira, houve uma conscientização para se dar um basta. C. A exploração ilegal de madeira em larga escala prossegue. D. A exploração de madeira legalizou-se e continua de vento em popa. E. Eliminou-se a exploração ilegal de madeira em larga escala. E aí, gente? Agora, ao contrário da 2, né? A 2 era para marcar a ideia contrária. Nesse item 3, vocês têm que marcar a ideia que é semelhante à do fragmento, né? Qual é o fragmento? E a situação de exploração de madeira em larga escala tem andamento. E aí, gente? Estão entre a E e a C, vamos ver a C. A exploração ilegal de madeira em larga escala prossegue. E a E. Eliminou-se a exploração ilegal de madeira em larga escala. Vamos observar, né? A C e a E são totalmente contrárias. Mas vamos ver qual das duas, né? Tem o mesmo significado do fragmento, gente. O fragmento diz assim, ó. E a situação de exploração ilegal de madeira em larga escala tem andamento. Se diz que tem andamento, é porque ela ainda está sendo feita, né? Porque as pessoas ainda estão fazendo esse tipo de exploração. Então, o item correto realmente é o item C, que diz que a exploração ilegal de madeira ainda prossegue, ou seja, ainda continua, ainda está em andamento, né? Então, é o item C. Quarta questão. Que palavra de mesmo sentido abaixo substitui a grifada no fragmento? Ações de repreensão na região são esporádicas. E aí, gente? Esporádicas, né? É a mesma coisa que o quê? Ó, ações de repreensão, lembrando, de repreensão, né? Na região são esporádicas. Será que tem muita repreensão a isso, né? Ao fato de as pessoas estarem explorando essa madeira, né? Estarem desmatando as florestas? E aí? Olha, prestem atenção no contexto da frase. Como assim, tia? Está dizendo assim, ações de repreensão. Quando ele fala de ação de repreensão, ele está falando de ações de pessoas que reprimem isso. Ou seja, né, que são contra isso. Né? Será que realmente são contínuas essas repreensões, são constantes? Né? E aí, é só vocês pensarem um pouquinho, certo? Eu acho, é porque vocês têm que prestar atenção no contexto, tá certo? Não está falando aí de quem explora, está falando aí das ações que são tomadas. Essas ações são esporádicas, ou seja, a ação de repreensão, de ir contra isso, de ter lei, de ter uma política pública para isso, né? De ter alguém, né, responsável para monitorar, certo? São esporádicas, ou seja, são raras, né? Como a Stephanie colocou aí, tem ser. Isso mesmo, tá certo? É como eu sempre pedi para vocês, né? Para todas as minhas turmas. Quando vocês forem responder questões de marcar, né? Questões objetivas, porque eu considero as questões objetivas ainda mais difíceis que as subjetivas. Por quê? Porque você tem que ler com bastante atenção. Às vezes você lê, você acha que entendeu a questão e você não entendeu a questão. Você entendeu a questão de maneira errada. Como nessa questão. Eu tenho certeza que vocês tinham entendido, né? Que estaria falando aí nesse fragmento sobre as pessoas que fazem a exploração. Mas a questão em si não estava falando das pessoas que fazem a exploração, mas sim falando, né, que não tem uma supervisão, que não tem alguém para realmente supervisionar o que está acontecendo aí nas nossas florestas, né, em relação ao desmatamento, certo? Por isso que é raras, vocês marcar aí tem que ser raras, né, porque raramente se tem isso, né, alguém que realmente, algum órgão público que faça isso de maneira eficiente. Aí vamos aí para a questão número 5.
Logo após a retirada dos fiscais, as motosserras retornam à rotina e a situação de exploração ilegal de madeira em larga escala tem andamento. Segundo parágrafo. Sobre a oração destacada, é correto afirmar que a. Acrescenta informação. B. A palavra I poderia ser suprimida sem prejuízo do sentido. C. O termo logo após é uma conjunção aditiva. D. Classifica-se como oração coordenada adversativa. E aí? O que vocês colocaram? Ó, logo após a retirada dos fiscais, as motosserras retornam à rotina e a situação de exploração ilegal de maneira em larga escala tem andamento. Dá uma ideia de quê, gente? Esse I dá uma ideia de a mais, algo a mais, né? Então, por isso é letra A. Ele está acrescentando aí uma informação, é adicional. Se é adicional, não pode ser o item D, né? Você respondeu certo e marcou errado. Realmente é adicional. Se é adicional, dá uma ideia de adição, dá uma ideia de realmente colocar mais alguma informação, né? Adicionar mais uma informação. Então, não pode ser adversativa. Lembrando que adversativas são aquelas orações que dão a ideia de adversidade, de contrariedade, tá bom? Aí vamos lá, gente. Hoje, né, nós vamos estudar sobre a citação e a paráfrase, certo? Não, nem sempre, certo? Mas a maioria das vezes sim, viu, Stephanie? O I é a principal conjunção aditiva, certo? A principal conjunção aditiva é o I, né? Então, tem que ter bastante cuidado. Na maioria das vezes vai ser, sim, essa ideia de adicionar, tá bom? Vamos lá. A escrita em foco, página 287. Paráfrase. Antes de nós começarmos a ler, pessoal, alguém sabe o que é a paráfrase? Tem alguma ideia do que é paráfrase? Quem é que saberia dizer? Pronto, nunca ouvi falar. Mais alguém? Pronto. Não, não está relacionada à parábola, tá certo? Vocês já ouviram falar de citações? Fazer citações no seu texto? Sim, né? A paráfrase é bem parecida com a citação, porém com algumas diferenças, né? Vocês podem até achar que não sabem, vocês podem até não saber a definição da paráfrase, mas eu tenho certeza que vocês fazem isso o tempo inteiro nos textos de vocês, certo? Principalmente nas produções. Vocês o tempo todo parafraseiam, né? Mas agora vocês vão realmente, quando vocês fizerem isso, vocês vão saber, né, do que é que se trata. Então, vamos lá. Paráfrase. Um texto é na página 287, tá bom, gente? Um texto pode ser de difícil compreensão se o leitor não dominar o conteúdo da leitura, a linguagem empregada ou a área de conhecimento específica a qual o texto pertence. Por exemplo, nesses casos, é bem-vinda uma explicação interpretativa, para que o texto, que originalmente será complexo, torne-se acessível. Chamamos essa reescrita de paráfrase. Uma característica importante da paráfrase é a fidelidade às ideias originais, com o uso de outras palavras, preservando o essencial de forma a claridade do texto parafraseado. Assim como conectivos como isto, ou seja, e por outras palavras, são recorrentes introdutores de paráfrases. Observe. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Isto é, quando há muita vantagem, é melhor suspeitar, porque deve haver alguma coisa comprometedora. Então, vamos lá. O que seria a paráfrase, gente? Seria você pegar, explicar, né,
algo com as suas próprias palavras, certo? Como, por exemplo, o exemplo que tem no livro de vocês de um ditado, né? Que a gente conhece, que eu acho que todo mundo conhece esse ditado. Quando a esmola é grande, o santo desconfia. A paráfrase, desculpa, consiste em quê? Em explicar uma ideia, certo? De outra pessoa, mas sendo fiel à ideia daquela pessoa, usando apenas outras palavras. Tenho certeza que em algum trabalho, por exemplo, você lê lá no Google, fulano, né, história. Fulano nasceu em 1994. Você iria parafrasear isso como? Escrevendo a mesma informação com suas palavras. Isso é parafrasear, certo? Por exemplo, eu digo um ditado popular e depois explico aquele ditado. Eu estou parafraseando um ditado popular. Por exemplo, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isto é, significa que quando você quer muito uma coisa, por mais difícil que ela seja, e você persiste muito, você acaba conseguindo. Eu expliquei com as minhas palavras a ideia do ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. A paráfrase nada mais é que eu pegar uma informação dada por outra pessoa, por um ditado popular, por um escritor, e falar aquela mesma ideia com as minhas palavras. Entendem? Ou não? Estão entendendo ou não? E aí, gente? Ótimo, né? A gente vai ver que tem uma diferença básica aí entre a paráfrase e a citação. Antes de nós lermos, alguém já consegue identificar qual é a diferença entre paráfrase e citação, gente? Acho que a paráfrase, tia, é tipo alguma coisa assim mais popular. E a citação? O que seria? É tipo uma coisa assim que todo mundo diz pra pessoa parar de fazer aquilo. Pronto, vamos lá, né? Será que é algo mais popular? Como é isso, né? A gente sabe que quando nós fazemos, vou dizer para vocês, né? Quando nós fazemos uma citação, principalmente em trabalho universitário, né? A gente nunca pode pegar alguma coisa lá da internet, por exemplo, pode pegar algo de um escritor e colocar dentro do nosso texto, copiar e colar e dizer como se fôssemos nós que tivéssemos escrito, certo? Se eu, Brena, estou fazendo um trabalho e eu quero colocar no meu trabalho uma citação, por exemplo, do Albert Einstein. Posso fazer isso? Posso. Porém, eu não posso pegar a frase dele, né? Colocar no meu texto e não dar a devida. Não dizer, né? De onde foi que eu peguei? Eu posso sim pegar a frase tal qual ele disse, ele escreveu, colocar no meu trabalho, mas eu tenho que dizer que foi retirado, né, da fala de Albert Einstein, se tiver sido de um livro. Tenho que dizer qual foi o livro, a página, tudo. Isso é a citação. É eu pegar as palavras de alguém tal qual essas palavras foram escritas, né? A paráfrase é exatamente isso, Isabelle, né? A paráfrase é você citar, né, algo que outra pessoa já falou, mas com as suas palavras, certo? É você explicar algo que já foi falado com as suas palavras, certo? Vamos lá. Quem é que pode ler aí? Vai continuar lendo, Stephanie? Ou Posso alguém que ler, queira ler? tia? Pode sim. Citação e paráfrase. De forma geral, portanto, dizemos que a paráfrase é reescrita de um texto, uma ideia. Por esse motivo, muitas vezes ela é confundida com a citação, pois ambos recursos são mecanismos de intertextualidade. Isto é, consistem na utilização de outro texto
dentro do seu próprio texto, mas existe uma diferença fundamental entre a citação e a paráfrase. Pode continuar. Quando utilizamos o texto de outro autor dentro do nosso texto de maneira explícita, fazemos a citação. Assim, a citação é feita de forma direta, ou seja, utilizamos as mesmas palavras do autor original e as destacamos com aspas. Observe. No confronto entre as gerações, segundo Cortella, estamos fazendo um saque antecipado do futuro. Já a paráfrase, quando empregada de maneira semelhante à citação, ocorre quando reproduzimos indiretamente as ideias de outro autor no nosso texto. Veja, no artigo O Futuro Saqueado, Cortella defende a tese de que os adultos estão tirando as esperanças das gerações futuras, ao desprezarem o passado e o futuro delas. Como você pode perceber, em ambos os casos devem identificar quem é o autor das palavras e ideias reproduzidas. Nos textos dissertativos em geral, como artigo de opinião, essa é uma boa estratégia para fortalecer o ponto de vista defendido, pois a ideia citada funciona como argumento de autoridade. Muito bem. Então, perceberam aí, gente, a diferença crucial entre a citação e a paráfrase, né? A citação, mais uma vez, você vai pegar as palavras de certo autor, de certa pessoa, igualzinha ela falou, né? Você vai colocar entre aspas e vai dizer, segundo Einstein, segundo tal pessoa, e vai colocar lá igual, sem mudar nenhuma palavra, certo? Isso é a citação. Mas você também pode parafrasear. Porém, você não pode parafrasear também sem dizer de quem foi. Nos dois casos, são duas coisas, né? Duas técnicas maravilhosas para você enriquecer o seu texto. Porém, das duas formas, tanto na citação quanto na paráfrase, você tem que dar honra, né? Vamos dizer assim, o ditado popular. A quem tem honra, você tem que dizer de onde você tirou aquilo. Você não pode escrever aquilo como se fosse uma ideia sua, tá certo? Mas você pode sim fazer a citação, né? Dizendo de onde você pegou aquela citação. Provavelmente sim, Stephanie, tá certo? Provavelmente sim, né? Bem simples. E a paráfrase você também pode usar, mas dizendo, segundo tal pessoa, e vai explicar o que você entendeu daquela situação, tá bom? Daquela frase, daquele comentário. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Alguma dúvida? Entre citação e paráfrase. Quem é que gostaria de explicar com as suas próprias palavras? E aí? Quem gostaria de explicar? Pode ser no chat, pode ser no microfone. Fiquem à vontade. Ótimo. Então, vamos voltar aí para a página 287, certo? E quem pode ler esse quadro laranja do Aprenda Mais? Informações, só algumas informações adicionais, né? Já que o conteúdo é bem curtinho, esse conteúdo. Stephanie, Isabelle, Guilherme, que gosta de ler, Yasmin. Vocês vão voltar na página 287, tem um quadro laranja. Aprenda Mais. Quem é que pode ler? Pode ler, Isabelle. Em
Em 2008, o tema escolhido para a redação do Enem foi Como preservar a floresta amazônica. Com essa proposta, esperava-se que os participantes refletissem sobre as polêmicas que envolvem questões como a privatização da floresta amazônica, a ganância que serve argumento para as preocupantes taxas de desmatamento e o efeito estufa. Como você pode perceber, é essencial que atentemos para o fato de que refletir sobre os temas escolhidos para as redações é, acima de tudo, um exercício de conscientização sobre o mundo para além dos nossos arredores. Quanto mais entendermos a relevância desses debates para a sociedade de modo geral, mais estaremos aptos a opinar sobre problemáticas que inicialmente parecem estar distantes das nossas vivências. Assim, desenvolvemos uma melhor noção de universalidade e conseguimos, de fato, praticar as reflexões que propomos em nossas produções textuais. Muito bem. Nesse Aprenda Mais aí, fala um pouco, né, sobre o tema do Enem, sobre algumas coisas que poderiam ser abordadas em relação a isso. Como nós estamos estudando, gente, sobre o artigo de opinião, certo? E ele aborda aí nesse Aprenda Mais sobre a Amazônia, né, os cuidados com a Amazônia, e ele diz que nos textos do Enem, nas redações do Enem, o que é que se esperava? Que os alunos falassem, por exemplo, sobre a privatização, certo? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês para nós encerrarmos daqui a pouco a nossa aula, né? A opinião de vocês. O que é que vocês acham? Qual a opinião de vocês sobre a internacionalização da Amazônia? Já que nós lemos um texto aí sobre o desmatamento, né? E o livro de vocês nos mostra essa proposta. Levando em relação, né, a opinião de vocês. O que é que vocês acham? Vocês são a favor da internacionalização da Amazônia? São contra? E aí, eu quero que vocês me digam a opinião de vocês. Vocês sabem, né, o que é internacionalização, gente? Vocês lembram que em uma certa época, né, os Estados Unidos queria dizer que a Amazônia era deles. O que seria a internacionalização? Não seria a Amazônia, não seria, como se a Amazônia não fosse propriedade, entre aspas, do Brasil, mas do mundo inteiro, certo? É como se fosse uma propriedade de todo mundo. O que é que vocês acham? Que a Amazônia deveria ser internacionalizada ou não, que nós, brasileiros, né, já que nós somos do Brasil, a maior parte da Amazônia está aqui, a Amazônia é nossa, sim. E aí, Guilherme, o que é que você pode falar? Tia, eu acho que essa internacionalização da Amazônia, eu não sou a favor disso, porque assim, a Amazônia, já que a tia disse, como a Amazônia a maior parte da Amazônia é no Brasil, eu acho que essa internacionalização não tem nenhum sentido, até porque a Amazônia é um patrimônio brasileiro, então, se eles internacionalizassem a Amazônia, esse patrimônio ia ser perdido. Muito bem, a opinião do Guilherme. Alguém mais concorda ou discorda, tá, gente? É um artigo de opinião, só que não é um artigo de opinião porque vocês não estão escrevendo, né? Nós estamos debatendo. Muito bem. A colocação do Guilherme foi bem colocada, né? Ele defendeu a opinião dele. E aí, o que é que vocês acham? Concordam com o colega? Discordam? Por quê? Digam aí, podem dizer no chat, se não quiserem usar o microfone para falar. E também outra coisa importante, não tem certo ou errado, tá bom? Quando a gente fala de opinião, né, a gente não pode falar de certo ou errado, a não ser que seja uma opinião extremista, né, racista, preconceituosa. Mas quando se trata de opinião, nós temos que respeitar a opinião de todo mundo. A Stephanie, a Isabelle concordou também, né? E a Stephanie colocou que não é a favor, porque é um patrimônio nosso, né? Apesar de que a Amazônia, né, gente, é vista como o pulmão do mundo. Mas o que é que eles queriam fazer?
internacionalizá-la. Ano passado, porque vocês não estão lembrados, mas vocês têm um texto no livro do sétimo ano que fala exatamente sobre isso, né? Sobre um humanista que ele foi perguntado sobre isso. E ele respondeu uma coisa muito interessante. Ele disse que, como humanista, a pessoa que perguntou, né, o jovem que perguntou isso a eles, a mesma pergunta que eu fiz a vocês, disse que ele tinha que responder como humanista e não como brasileiro. E ele deu uma resposta fantástica. Ele disse que tudo bem, né? Como humanista, ele seria a favor de internacionalizar a Amazônia. Mas se fosse para internacionalizar a Amazônia, ia ter que internacionalizar o petróleo, ia ter que internacionalizar os museus do mundo inteiro, as riquezas, as bombas que tem lá nos Estados Unidos, tudo que fosse servir para todo mundo tinha que ser internacionalizado. Mas, como brasileiro, ele achava que sim, que a Amazônia era nossa, só nossa. Então, o que é que eu achei super interessante, porque se a gente parar para pensar, realmente, se tivesse que internacionalizar, né, o nosso patrimônio natural tinha que internacionalizar tudo. Nós também tínhamos direito, né, nas outras coisas, nas riquezas que tem aí pelo restante do mundo. E eu achei super interessante o que esse humanista falou, né? Com certeza, Stephanie, é uma referência do nosso país, né? Exatamente, Guilherme, é outro problema, né? Que se tem aí. Pessoal, queria que vocês colocassem no chat aí o número de vocês, tá certo? E vocês podem ir para o intervalo. Desejar a vocês um ótimo dia, até amanhã e um beijo. Tchau, tchau. Se Tchau, cuidem. tia. Até amanhã. Tchau, amor.